Irmãos, compre a revista. Compre a revista. R$10 a revista. Você lê a revista para você entender o que eu vou falar hoje. Tá? E aí você tem leitura diária. Você tem leitura diária lá. Se não tem hábito de ler a Bíblia, você vai ter leitura diária. De segunda a sábado, todo dia tem um versículo para você ler relacionado ao assunto. Tá? Então, essa primeira parte de leitura diária, cada dia você vai ler um versículo. Depois você vai ler a leitura bíblica e depois você vai ler a revistinha, para você entender o assunto. Tá? E quando você for pregar, for dar algum estudo, alguma coisa, você tem material para você se preparar para falar alguma coisa de Jesus. Amém? Então, para quem não comprou, deixa ele lá para o Ecoeron, é R$10, e aí ele providencia, semana que vem ele traz aí para os irmãos. Vamos lá, texto áureo, está aí na lousa, não está aí no quadro aí? Leia, texto áureo, está aqui projetado. Vamos, irmãos, leia em voz alta. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como receito a Cristo. Pronto. Então, assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim também é Cristo. Tá? E Paulo vai dizer, acho que é 1 Coríntios, capítulo 1 ou capítulo 3, ele vai perguntar: está, pois, o corpo de Cristo dividido? Capítulo 3 ele fala isso. Então, se o corpo de Cristo não está dividido, por que vocês estão divididos? Então, por que a igreja está dividida? Esse é o tema da nossa lição de hoje. A natureza da igreja. A natureza da igreja. O que é a igreja? Como é que tem? Quais são os elementos que dizem que essa igreja é uma igreja verdadeira, é uma igreja de Cristo? Então, vamos aprender sobre a natureza da igreja. Verdade prática. Conhecendo a natureza da igreja, nos conscientizamos da importância da igreja. Por que muitos irmãos não dão importância à igreja? Porque não conhecem a natureza da igreja. Tem irmãos que não sabem para que existe a igreja. Se você perguntar para alguns, mas por que tem igreja? Por que você vai na igreja? Não, eu vou porque o irmão vai, porque o outro vai, porque o outro vai. Não. Quanto mais eu conheço a natureza da igreja, mais eu me conscientizo da importância da igreja na vida de um cristão verdadeiro. Amém, meus irmãos? Amém. Então lá, muitos têm desprezado a ida regular aos templos, dizendo que não precisamos da igreja para cultuar a Deus. Esse foi o grande engano que Satanás está dando em muita gente. Muita gente, irmão, está sendo iludida pelo Satanás. Porque não precisa ir ao templo, não é importante. Mas se a igreja é o corpo, como é que ela vai se reunir se ela estiver separada uma da outra? Não tem como. Então esse é o grande engano de Satanás hoje. Dizer a maioria tem entrado por esse caminho do inferno. Você não precisa ir, não tem necessidade de ir, e estão vivendo uma vida de derrota. Infelizmente, vivendo uma vida de derrota. Mas a Bíblia enfatiza a importância de participarmos regularmente dos trabalhos, irmãos. Eu nem falo mais, irmãos. Tem irmãos que aqui na nossa igreja, estou falando da igreja dos outros, não. Aqui aparece quando quer, e eu não falo nada mesmo, não. Porque nós estamos aqui todo santo domingo falando, ensinando, pregando a palavra, não é possível que não estão ouvindo. Ou se estão ouvindo, está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro. O que é que a Bíblia diz sobre pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus, irmãos? O que é que nós temos que fazer? O que ela ensina? Quem lembra? Não dê. Eu estou desse jeitinho. Eu não estou dando pérola aos porcos, porque o porco não dá valor à pérola.
vocês que vêm regularmente, irmão, continue, porque isso é necessário para a vida. Eu quero ver um crente que se aparta, se ele é membro do corpo. É muito simples, irmão, entender a natureza da igreja. É muito fácil. Paulo não faz analogia da igreja com o corpo? No capítulo 2, vamos ler já. Faz ou não faz? Faz. Agora vamos interpretar a Bíblia do conhecido para o desconhecido. Você tem o seu corpo, não tem o seu corpo? Sim? Diga, irmão, vocês estão comigo ou vocês estão mortos? Fala então aqui, estou com o meu corpo aqui. Sim. Agora arranca o teu braço e joga fora. O que vai acontecer se você arrancar o teu braço do seu corpo? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Arranca o teu braço do teu corpo. O que vai acontecer com o teu braço? O braço vai perecer. Mas o corpo está lá. O braço vai morrer. Mas o corpo, mesmo com deficiência do braço, ele continua. Então, é muito fácil entender a natureza da igreja. É por isso que Paulo pegou o corpo como analogia, como metáfora. Se eu arrancar o meu braço do meu corpo, o meu braço morre. O meu braço não tem utilidade. Paulo diz que nós somos o quê? Nós somos o corpo ou nós somos os membros do corpo? Nós somos os membros. Pronto, se nós somos os membros do corpo, se esse membro estiver apartado do corpo, o que vai acontecer com esse membro? Então, meus irmãos, só gente tonta, burra, idiota, tapada que não entende isso. Se eu sou membro do corpo e eu venho com essa ladainha, com essa história furada, que eu não preciso ir na igreja, aonde o corpo da igreja se reúne, eu estou morto já. Eu não vou morrer, eu já estou morto. Então, o membro tem que fazer parte do corpo de Cristo que se reúne regularmente em uma igreja local. Amém? Então é muito fácil entender isso aí. Pois como o corpo de Cristo somos o quê? Somos ensinados. Quando a gente se reúne aqui regularmente, nós ouvimos a pregação, nós ouvimos ensino, nós ouvimos estudo. Para quê? Para sermos ensinados. Segundo, para sermos edificados. Porque quanto mais você ouve, quanto mais você aprende, quanto mais você busca, você é edificado, sua vida é construída. Terceiro, aprendemos a viver em comunhão. Mas tem irmão que insiste em querer ser ilha, meu Deus. Irmão, como é que pode você fazer parte de uma igreja? Você diz que faz parte do corpo de Cristo, mas não sabe nada da vida da igreja. Essa pessoa é de fato membro do corpo? Não é, irmão. Porque quem é membro do corpo sabe da vida daquele corpo. Conhece o corpo. O meu braço está se movimentando aqui porque ele está ligado no meu corpo. E o sistema central, que é a minha cabeça, está dando comando para o meu braço mexer. Então, o meu braço tem que estar em comunhão com o meu corpo para obedecer a ordem. Você já pegou uma pessoa que sofreu de derrame? Fica paralisado, né? Não obedece mais o comando. Mais que o cérebro deu o comando, mas como aquela parte está quase que morta, ela não. Assim é um membro, irmão, que fica longe da igreja. Ele não pode se afastar da igreja, porque é aqui que ele é ensinado, aqui que ele é edificado, é aqui que ele aprende a ter comunhão. Então, você faz parte de uma igreja, você faz parte. Eu só posso falar da luz divina, irmão, não posso falar das outras. Eu fico pasmado, tem irmãos que não conhecem a vida da luz divina. Tem irmãos que não sabem nem as atividades que nós temos aqui. Não sabem o que acontece. Tem irmãos que vêm para aqui, a gente fala alguma coisa, ele é pego de surpresa. Por que ele é pego de surpresa? Porque ele não faz parte da vida da igreja. E um crente, que se diz crente, que está no corpo de Cristo, ele tem que fazer parte daquela igreja. Amém, meus irmãos? Avança. Vamos ler a leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12 ao versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo 12. Alguém lê aí para mim, por favor. Do verso 12 ao
dar o mesmo pedaço aí. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em Espírito formado em um corpo, e quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, só vou pontuar aqui. Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olho? Se todo o corpo fosse pé, aonde estaria a mão? Então ele está dizendo que o corpo é constituído de vários membros, cada um tem sua utilidade e sua função dentro desse corpo. Continua, verso 18. Mas agora Deus colocou os membros de um corpo, cada eles como quis. 19. E se todos fossem um só membro, onde está o corpo? É a pergunta de Paulo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o corpo? Não teria corpo. Se todo o corpo fosse mão, aonde estaria o corpo? Não seria corpo. O corpo é constituído de membros que perfazem o corpo. E cada um tem a sua função. Cada um tem a sua utilidade dentro desse corpo. Verso 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Aí, irmãos, há muitos membros, mas existe um só. Paulo está combatendo aqui a igreja de Corinto. Se você pegar o capítulo 1, capítulo 2, do capítulo 1 ao capítulo 10, Paulo está tratando da discórdia entre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma peste ruim dos infernos, irmãos. Não pense que era uma igreja boa, não era. Era uma igreja ruim, era uma igreja trabalhosa, uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo e para São Clemente também. De tão trabalhosa que era aquela igreja. Ela tinha muitos dons. Mas Paulo diz que vocês usam os dons de vocês. É o que acontece hoje em dia. Os dons espirituais não são nossos, não têm origem em nós, têm origem em Deus, são de Deus e é para ser utilizado para edificar a igreja de Cristo. Mas muitos hoje usam os dons para ostentar e ganhar dinheiro. Mas não é Deus que está na vida dessa gente, é o diabo. E quem cai na conversa desse povo é do diabo junto com eles. Porque ele não vem para cá me dizer que é inocente porque está com a Bíblia na mão. E se deixa se enganar. E eu já falei a vocês, hoje muita gente está enricando nas costas do Evangelho porque tem muito avarento e ganancioso no meio do povo de Deus. Que querem o quê? Só querem o que é material. Então, como tem muito trouxa no nosso meio, e tem muito esperto também, os espertos se aproveitam dos trouxas gananciosos e dão aquilo que eles querem. E enriquecem essas pessoas aí. O dom não foi dado para ostentação, não foi dado para ninguém se destacar, não foi dado para ninguém se achar melhor do que o outro. O dom foi dado para edificar a igreja. Tanto que quem Deus contempla com o dom, o beneficiado não é quem Deus está usando. O beneficiado é aquele que está recebendo a manifestação daquele dom. Então Paulo está dizendo, nós paramos aonde aí no versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. A igreja não pode estar dividida, porque não são vários corpos. É um corpo só, constituído de vários membros. É diferente, irmãos. É um corpo só, constituídos de vários membros, e cada um tem a sua função dentro desse corpo. Verso 21. E
a mão. Não tenho necessidade de ti, nem a ida à cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Ninguém é mais importante do que o outro, irmão. Ninguém. Paulo está dizendo isso aqui nesse versículo. Ninguém é importante mais que o outro. Todos somos necessários. E todos dependemos um do outro. O pé depende da mão, a mão depende do pé, e o tronco depende de todos os membros para poder funcionar bem. Então ninguém é mais, por isso que eu falo que Deus não tem filho especial, Deus não tem ninguém especial. Todos são iguais. Porque todos são necessários no corpo e um é dependente do outro. É isso que a gente precisa entender. Nós somos dependentes do corpo para funcionar bem. E nós somos dependentes um dos outros para desempenharmos a nossa função dentro da igreja. O pé é dependente da minha mão e do restante das pernas para funcionar bem. Então Paulo está dizendo, ninguém é mais importante. E ninguém tem que se destacar. E o dom não foi dado para ninguém se destacar. O dom foi dado para edificar a igreja de Cristo e para abençoar os homens também. Verso de número 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Sim, vou dar um exemplo. Chega lá na sua casa, pega um machado, põe o seu pé no cepo, diga, eu vou arrancar o dedão do pé porque eu não preciso dele. Tira para tu ver. Se você vai ter firmeza para pisar nele. Você vai ser sempre um manquitólio e vai perder o equilíbrio do corpo. Porque o que te põe equilíbrio no pé, do corpo inteiro, são os 5 dedinhos que estão lá. Tira um. Tira o dedinho para você se não correr o manquitólio, você perde o equilíbrio do seu corpo e perde a firmeza na passada. Então os que a gente pensa que são os mais fracos, são necessários também no corpo. Ah, mas eu quase não tenho necessidade, eu não tenho quase utilidade nenhuma. Aí você está enganado. Todo mundo tem utilidade no corpo e é necessário no corpo. Continua. 23. E os que reputamos serem menos Honrosos. no corpo, e sem A esses honramos muito mais. e aos que entre nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ele está falando das partes genitais aqui, irmãos. Tá? E aí ele vai falar que esse a gente cobre, que esse a gente reveste, e que são os menos honrosos, são os que mais nós damos honra. Ele está falando das partes genitais aqui. Ele está dizendo, esses também têm a sua função. Esses também têm o seu papel no corpo. Continua. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Por exemplo, você vai cobrir teu olho? Para entender o versículo que ele está dizendo aqui, o versículo 24. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade de o quê? Não tem necessidade de ser coberto. Você vai cobrir teu olho? Se cobrir teu olho, tu não vai andar. Mas as suas partes íntimas, essas você tem que cobrir. Você não pode deixar sua nudez expostas. Mas mesmo elas são necessárias no seu corpo. Continua. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. O que Paulo está dizendo? Olha, até os membros que nós cobrimos, que nós não mostramos nossa nudez, a esses Deus também honra, porque a esses Deus criou em nós. O que ele está dizendo? Aqueles que reputam ser menos necessários, aqueles que reputam ser menos honrosos, a esse membro simples Deus está dando honra. Então por que o pé vai desonrar a mão? Por que a orelha vai ser desonrada pelo olho? Se o olho precisa do ouvido para direcionar-se, e se o ouvido precisa do olho para poder se direcionar também. Então todos são honrados diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Verso 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm
precisar disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta de fé. Sim. Tem mais. Verso 26. Para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual. Olha, para que Deus dá honra a todos? Para que não haja divisão no corpo. E aqui Paulo está uma metáfora mesmo. Para que o pé não se sinta menosprezado, porque Deus dá mais honra à cabeça. Não, Deus dá honra à cabeça e dá honra ao pé igualmente. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. E por que nós tem havido divisão? Porque são pessoas que não são membros do corpo de Cristo, só estão no nosso meio, mas não são membros. Essas pessoas causadoras de divisão, causadoras de contenda, causadoras de todo tipo de desgraça no meio da igreja, não são membros do corpo. Elas são como uma verruga. A verruga, se você for no dermatologista, ela arranca. Por quê? Porque aquele troço não faz parte do corpo e não tem utilidade no corpo ali, a não ser prejudicar o corpo. É um parasita que precisa ser arrancado. Então, o membro que é dessa natureza, um desgraçado, um infeliz, um filho do cão, ele não é membro. Ele é uma verruga, um parasita que precisa ser arrancado. Mas quem que tem que arrancar esse parasita? Somos nós? Não. O dono do corpo. Continua. Verso 27, né? 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. Olha o que Paulo está dizendo. Chega lá na tua casa também, corta o seu dedão, depois você pega uma marreta, põe no seu dedinho do pé no seco e dá uma marretada em cima. Aí você fala assim, agora você vai ver, dedinho miserável, o que eu vou fazer com você? Tome! Mas bata nele até ele virar um bife, ficar achatadinho assim, né? Você vai ver, dedinho desgraçado, o que eu vou fazer com você agora? Só ele vai sentir a pancada da marreta? Quem vai sentir? Percebe a nossa insensibilidade como igreja, como corpo de Cristo? Que às vezes uns estão padecendo e parece que não faz parte do corpo. Porque o corpo não consegue sentir mais a dor do membro que faz parte. Eu estou falando do membro, estou falando de parasita. Eu estou falando de membro do corpo. Parasita tem que ser arrancado. Membro tem que ser cuidado. Então Paulo está dizendo, se uma parte do corpo está em doença, está em alguma situação, todo o corpo deveria sentir. Continua. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se o membro é honrado, todos os membros estão sendo honrados. E todo membro tem que se regozijar com aquele membro que está sendo honrado, porque todos estamos sendo honrados por Deus. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí Paulo coloca aqui uma coisa importante de primeira lição. Ele coloca a unidade, que não quer dizer uniformidade. Unidade nós temos que ter. Agora, isso não quer dizer que tem que ter uniformidade, porque cada membro tem a sua função nesse corpo. Amém, meus irmãos? Avança. A introdução. Vamos ler esse texto aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2 e versículo de número 20. Quem achou, lê aí para mim, por favor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra na esquina. A igreja está edificada em quem? A igreja está edificada em Cristo. E o fundamento desta igreja é Cristo. A pedra de toque, a pedra de esquina. A pedra que os construtores antigamente colocavam para orientar toda a construção da
não somos nós. O fundamento de uma igreja verdadeira, não é os homens. O fundamento de uma igreja é Cristo. Eu vou passar. Ah não, o pastor Luiz passou, a igreja vai perecer. É lógico que não está fundamentada em mim. Ela está fundamentada em Cristo, portanto Ele vai me arrancar, vai colocar outra, a igreja vai continuar sua marcha. Por quê? Porque ela está fundamentada em Cristo e não é nos homens. É por isso que uma igreja passa por problemas, por dificuldades, ela continua. Quando ela está edificada em Cristo. Quando você pegar uma igreja que começa e acaba, é porque ela não está edificada em Cristo. Ela está edificada em homens, em dinheiro, em qualquer coisa, menos em Cristo. Agora, você pega uma igreja que ela continua sua marcha rumo ao céu, essa está edificada em Cristo. Você pegou qualquer igreja, irmão, que foi aberta e no tempo parou, é porque ela não teve como fundamento Cristo, foram os homens. Mas Paulo está dizendo que nós somos edificados em Cristo. Amém? Então, quando aprendemos sobre a igreja, aprendemos a natureza essencial da igreja. O que define uma igreja genuinamente cristã? Primeiro, ela é confessional. Como é que eu sei que uma igreja é uma igreja de Cristo? Primeiro, ela é confessional, ou seja, ela tem a sua fé firmada na palavra encarnada e na palavra escrita. Vamos ler João 1:1 para os montes de que eu estou falando. João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver sobre a palavra encarnada. Quem achou ler rapidinho, irmão? Quem achou No ler? princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era de Deus. Palavra encarnada. A igreja é confessional porque ela está firmada, está fundamentada na palavra encarnada que é Cristo. Agora vamos ver a palavra escrita. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Isso. Deixa eu ver. É capítulo 2, eu acho, né? Eita, meu Deus, me ajuda aí, irmão. A palavra, ela serve para exortar, para ensinar, para edificar. Acho que é capítulo 3. Eu esqueci um texto tão fácil como esse. Aí, pode abrir lá. 2 Timóteo 3,16. A igreja confessional, uma igreja verdadeira, ela é verdadeira porque ela é confessional. Ela está edificada na palavra encarnada e na palavra inspirada. Leia aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e Toda a Escritura, toda, do Antigo ao Novo Testamento, foi inspirada por Deus. E para que ela serve? Olha aí para que ela serve. para ensinar, Ela serve para ensinar, para que mais? redarguir, Para redarguir, para que mais? Corrigir, para instruir em justiça. Uma igreja genuinamente cristã, em Cristo, primeiro ela é confessional, ela está firmada na palavra encarnada e na palavra inspirada. Segundo, ela tem uma dimensão local e universal, visível e invisível. Ela tem um aspecto temporal e atemporal. Uma igreja genuinamente cristã tem a sua dimensão local. Ela está localizada em um lugar. Ela está localizada em uma cidade, em um estado, em um bairro, em um país. Ela é invisível. Porque, irmãos, nós temos que entender aí, eu coloquei o texto em algum lugar, depois eu acho. Nós temos que entender que nós somos uma igreja local e dentro desta igreja local está a igreja invisível. Aquela igreja que só sabe quem faz parte dela, o próprio indivíduo
e Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Essa ninguém vê. Essa só Deus vê. E o próprio indivíduo que faz parte dela se sente parte da igreja invisível. Então ela é local. Ela é temporal, porque ela está no tempo. Hoje nós estamos aqui. E ela é também atemporal, ou seja, formada por todos os santos que hoje estão na presença de Deus. Todos os santos que morreram crendo em Cristo estão na presença. Então essa igreja, ela é a igreja local, ela é a igreja visível, porque nós vemos aqui a localidade. Ela é uma igreja invisível, porque essa nós não vemos, só Deus vê. Ela é uma igreja que está no tempo, uma igreja atemporal. Então isso é uma igreja cristã, isso é uma igreja genuinamente cristã. A igreja invisível é a igreja como Deus de fato a vê, ou seja, Deus vê a alma da sua igreja. Nós vemos aqui o aspecto físico da igreja. Mas a igreja invisível, nós conseguimos enxergá-la também. Como é que nós conseguimos enxergar, irmãos? Quem me ajuda? Como é que nós conseguimos enxergar a igreja invisível? Tem alguma forma, algum meio? Pela física. A igreja invisível não se vê pela física. Abra em Mateus capítulo 7, versículo 20. Quem é a igreja invisível? Quem achou ler? Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Irmão, a igreja invisível, ela dá frutos dignos de arrependimento. A igreja invisível, ela frutifica para a glória de Deus. Abra mais aí, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler versículo 22. Então, você não precisa ficar, mas quem será que é a igreja? Não, é só você olhar essa pessoa. Olhe os frutos que ela tem. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é caridade. Por aí você conhece a igreja invisível. Pelos frutos. Quais são os frutos da igreja invisível? Está aqui, irmão. Ele está dizendo. Os frutos da igreja invisível está aqui. Qual é os frutos dessa igreja invisível aí? Leia. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pronto, irmão. Esta é a igreja invisível. É uma igreja que frutifica. Quais são os frutos? Fruto de justiça. Que está Paulo dizendo aqui. Então, essa igreja, só Deus de fato a vê. Mas quem faz parte desta igreja, dá fruto e fruto para a glória de Deus. A igreja não existe fora da sua dimensão comunitária. Não é, já falei. Essa ideia de que eu sou crente em casa não existe. A igreja como corpo, ela só existe no campo comunitário. Ou seja, em que todos estão juntos, comungando, glorificando, adorando, servindo a Deus juntos. Então, a igreja não existe fora da dimensão comunitária. Esquece isso daí, irmão. Quando você pegar esse espírito chapado, não tem lugar nenhum, agora eu sou crente em casa. Irmão, então você está morto. Eu posso falar, você está morto. Você nem é membro do corpo, você é, porque o membro não pode estar fora do corpo. O membro tem que estar no corpo, porque se o membro fora do corpo, o que acontece? Ele morre. Então, a igreja não existe fora da sua dimensão comunitária. Há uma unidade dentro do corpo de Cristo. Está lá em João capítulo 17, depois os irmãos leem em casa. Então, há uma unidade dentro do corpo de Cristo. Então, como é que eu conheço uma igreja cristã? É uma igreja confessional, é uma igreja que tem uma dimensão local, universal, visível, invisível, temporal e atemporal. Há uma unidade dentro do corpo de Cristo. Vamos ler esses versículos aqui. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. 1
Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Rapidinho, me ajuda. Então, nesse sentido, a igreja como corpo de Cristo é indivisível, irmão. A igreja como corpo, ela não pode ser dividida. E ela não pode estar dividida. A igreja, ela é um corpo indivisível. 1 Coríntios 13, quem achou, leia. Está Cristo dividido? Ele está perguntando. Paulo está falando dessa questão de divisão em Corinto. E ele está perguntando: está, pois, Cristo dividido, que é o cabeça do corpo? Ele está dividido? Não. Continua. Foi Paulo crucificado por vós? Que mais? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Ele está perguntando: por que vocês estão divididos? Está Cristo dividido? Vocês foram batizados em nome de Paulo, em nome de Pedro? Não. Então por que o corpo está dividido se o corpo de Cristo tem que ser indivisível? Amém, meus irmãos? Então, isso é uma igreja verdadeira. Tem uma dimensão local, universal, visível, atemporal, temporal. Segundo, a terceira, há uma unidade dentro do corpo de Cristo. Avança. Análise do texto. Eu acho que eu vou ter que passar essa parte aqui. Já expliquei já para você já. Então avança. Pode avançar. Pode avançar. Pronto. Ou não, vamos lá, vamos voltar. Eu tenho que ensinar rapidinho. Volta. Tudo bem. Vamos fazer a análise do texto. Capítulo 12. Foi escrito para quê? Para corrigir o erro comum em nossos dias. Qual é o erro comum em nossos dias? A ostentação dos dons espirituais. O povo só quer ostentar o dom espiritual. Ele só quer dizer que ele tem dom espiritual para dizer: olha, eu sou mais usado do que você. O dom não foi dado para isso. O dom foi dado para edificar o corpo da igreja. E olha lá, e no capítulo 12, versículo 1 diz que o alvo da manifestação do dom não é o indivíduo que está sendo usado, mas quem vai ser beneficiado por aquele dom. O uso dos dons é ministrado pelo Espírito. Irmão, ninguém tem dom. Ninguém tem dom. É uma manifestação do Espírito. E ele manifesta quando ele quer, com uma utilidade. O dom tem sua fonte em Deus. E somente em Deus. Não é homem. Eu não uso o dom na hora que eu quero, se bem que tem alguns malucos que usam na hora que querem. Então aí já não é Deus que está agindo mais. Porque a fonte é Deus. E ele é manifestado quando o Espírito quer. Amém, meus irmãos? Então o dom não é para ser usado na hora que eu quero. Porque se eu falar que eu uso o dom na hora que eu quero, falo em na hora que eu quero, eu estou dizendo que a fonte do dom não é Deus, é eu mesmo. Eu não sou a fonte do meu dom, não. A fonte do dom é Deus e somente Deus. E Ele usa a hora que Ele quer. O Espírito opera no meio da diversidade de dons e une todos para um fim comum. Nós lemos, depois você lê na sua casa isso aí. Então há uma diversidade de dons. Mas o dom é utilizado para a unificação do corpo de Cristo e não para a divisão, como estava acontecendo na igreja de Corinto. Em vez do dom unir a igreja, eles estavam se desunindo porque um achava que era mais importante do que o outro. Então lá, os versos 4 e 6, todos os versos falam da diversidade de dons, mas deixa claro que há um só Espírito e um só Senhor. Então o dom não foi dado para dividir a igreja, o dom foi dado para edificar a igreja, para unificar a igreja, porque existe um único Espírito que é a fonte de todos os dons que tem dentro de uma igreja. Amém, meus irmãos? Um só Deus, ou seja, toda a fonte de poder vem da Trindade Santa, está no versículo 11. Avança. O uso dos dons, segundo Paulo, é para trazer benefício a quem? Ao outro, está no versículo 7. Quando Deus manifesta o dom na vida de alguém, não é para beneficiar aquele que está usando, mas para beneficiar aquele que vai receber a manifestação daquele dom. Então não é para uso próprio, é uso para o outro, para edificar o outro, para edificar a igreja de Deus. Há uma distribuição então na igreja, mas Paulo deixa claro que distribuir
iluda com essa gente. Não, tem uma, você tem, é o dom do diabo, de mentir. Porque o dom é para ser distribuído. Não foi dado para um indivíduo, foi dado para a igreja de Cristo. Agora, no verso 12, Paulo exorta a igreja a se manter unidos no uso dos dons. Aquilo que era para unir, estava desunido na igreja. E hoje também é a mesma coisa. Cada membro do corpo não deve se deixar alimentar pela inveja, pois cada membro que perfaz o corpo tem sua função específica. O pé você tem inveja da mão, a mão você tem inveja do pé, porque cada um tem a sua função específica dentro da igreja. Cada membro do corpo não deve se alimentar pela inveja. Aqui há uma desmotivação em buscar a igualdade. Irmão, dentro do corpo não dá para ser todo mundo pé. Não dá para ser todo mundo mão. Cada um tem que estar fazendo a sua função. Não dá para ter igualdade na distribuição de dom. Não dá para todo mundo profetizar. Não dá para todo mundo ter revelação. Cada um tem um dom específico que Deus dá para cada um. Amém, irmãos? Aqui nos versículos 17 e 17. Aqui há uma desmotivação em buscar a igualdade, pois se tal coisa fosse possível, seria a destruição do corpo. Ou seja, se todo o corpo fosse pé, não existiria corpo, só existiria pé. Então não existe igualdade, existe distribuição de dons. Avança. Deus assim criou o corpo, e a igreja, sendo cada membro do corpo, deve estar satisfeita com a sua posição e não travar luta contra Deus. Porque quem faz isso? Questionar por que o irmão é usado assim, não sou usado assim, você está travando luta contra Deus, não é contra o irmão. Então cada um tem que estar satisfeito com o dom que Deus deu. Irmão, se Deus chamou para fazer uma coisa, faça, não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. É a pior viagem quando uma pessoa quer fazer uma coisa que ela não foi chamada para fazer. Ela esquece de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, e aquilo que ela quer fazer, ela também não consegue fazer, porque ela não foi chamada para aquilo ali. Então o que acontece? Ela fica perdendo tempo em fazer uma coisa que ela não foi chamada para fazer. Cada um tem que estar satisfeito com aquilo que Deus deu. Amém, irmãos? A natureza do corpo só pode ser mantida pela variedade de membros. Então isso aqui é importante. A natureza do meu corpo, ela só pode ser mantida pela diversidade dos meus membros. A natureza da igreja como corpo só pode ser mantida pela diversidade dos membros que ela tem dentro dela. Isso está lá no versículo 20. Verso 26, Paulo mostra que a honra e o privilégio é de cada membro e não só de um membro isolado. Por isso que eu falo, Deus não tem filho especial. Deus tem os seus filhos e usa igualmente a cada um, segundo a vocação, segundo o dom que Ele chamou a cada um. Verso 27, devemos ter em mente que cada um de nós temos um dom dado por Deus e que trabalhamos para a edificação de cada membro do corpo de Cristo, que Ele deixa claro lá no versículo 27. Amém, meus irmãos? Portanto, todos nós somos chamados, todos nós somos importantes, todos nós temos utilidade nesse corpo. Avança. A natureza da igreja na sua dimensão local. Então, isso aqui eu já falei. A igreja na sua dimensão confessional, ela está fundamentada na palavra. Cristo, a palavra encarnada. Seu fundamento está na palavra de Deus. Nós já lemos os dois textos aí. Então, a dimensão confessional, a natureza da igreja está em que ela está fundamentada na palavra encarnada e na palavra escrita. Um distanciamento da palavra de Deus gera o quê? Todo tipo de heresia, tendo como centro não a palavra de Deus, mas um ensinamento ou um indivíduo. Então, quanto mais distante da palavra encarnada, da palavra inspirada, mais heresias vão surgir. E o fundamento desses movimentos não é mais a palavra. O fundamento desse fundamento ou é um ensinamento ou é um indivíduo. Então a sua natureza confessional é que ela está fundamentada na palavra de Deus. 1
faço? Eu não tiro o espírito da igreja. Porque se tirar o espírito, irmão, acabou a vida espiritual da igreja. A vida espiritual da igreja não está nos seus membros. A vida espiritual da igreja está no Espírito Santo, que se faz presente nos membros, que é o corpo de Cristo. Então, a vida da igreja está na habitação pelo Espírito Santo. Existem muitas igrejas por aí que o Espírito Santo não habita mais. É só carnalidade pura do começo ao fim. Mas uma igreja que é habitada pelo Espírito Santo, ele continua gerando vida espiritual e gerando serviço. Amém, meus irmãos? Pois é o Espírito que, primeiro, capacita, vocaciona e envia para a obra. Se o Espírito habita dentro da igreja, então ele continua capacitando, ele continua chamando e ele continua enviando para fazer a sua obra. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É ele que produz a regeneração do homem para abraçar a fé em Cristo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Por isso que tem crente ruim, que ele não consegue mais ter sensibilidade para entender a palavra e para entender a natureza do Espírito, porque o Espírito já não está mais nele. Porque quem gera convencimento de pecado não sou eu. Quem gera convencimento de pecado é o Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo sair da vida de um crente, ele vai deixar de ser convencido do seu próprio pecado e vai achar que tudo que ele faz é natural. Então, o crente habitado pelo Espírito, ele é convencido todo santo dia do seu próprio pecado. Avança, terceiro ponto. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Vamos ler esse texto, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Abra lá. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Uma das marcas da fé cristã é quando o homem regenerado passa a andar no Espírito. Ou seja, tem sua vida toda guiada, orientada e controlada pelo Espírito Santo. Então, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quem achou, leia. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, que tem muita gente que está dentro da igreja que não é filho de Deus ainda. Pode se tornar, mas se ele não tem a sua vida guiada, orientada, controlada e dirigida pelo Espírito Santo, ele não é filho de Deus. Ele pode se tornar, mas ele não é filho de Deus. Porque o crente que faz parte da igreja, ele anda no Espírito de Deus. Então ele tem a vida guiada, orientada, controlada pelo Espírito. Versículo 16, do mesmo capítulo 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Irmão, um crente que você pergunta para ele, irmão, você tem certeza da sua salvação? Diga, eu não sei não, irmão, ele não está com o Espírito de Deus na vida dele, não. Um crente que não tem certeza, que não tem convicção de sua salvação, ele não é habitado pelo Espírito. Nós acabamos de ler aí, repete a leitura. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Um crente salvo, ele tem certeza, ele tem convicção da sua salvação, porque o Espírito Santo habita dentro dele e testifica. Você é filho de Deus. Se eu tenho essa certeza, essa convicção, eu tenho certeza da minha salvação. Não é uma coisa para eu esperar. Irmão, tem crente que está esperando morrer para saber. Você vai para o inferno e não vai saber nunca, meu Deus. Mas irmão, olha, é muita burrice num corpo só. Porque é por isso, irmão, que a Bíblia é clara. O povo é destruído por quê? Porque, irmão, como diz o texto aí, é o Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Tira aquele tapete dele, senão vai molhar de novo. Já tiramos, vamos falar lá em cima. Tá. Então, se o Espírito está em você, você tem certeza de que você é crente salvo. Aqui ninguém tem
Aqui todo mundo tem certeza da salvação. Quer dizer, pastor, que o Espírito Santo revela ao nosso espírito. É o que Paulo está dizendo. Que somos salvos. É o que Paulo está dizendo, meu Deus. É o que Paulo está dizendo. É o Espírito que testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Quando você conversar com o crente, fala, irmão, você tem certeza que se você morrer agora, você está salvo? Ele fala, irmão, eu não sei não, Deus é quem sabe. Então, meu irmão, então se converta, porque o Espírito não está em você ainda. Porque se o Espírito está na minha alma, ele está dizendo, ó, tu é filho de Deus. Se ele está dizendo na minha alma que eu sou filho de Deus, está dizendo, tu é salvo, tu vai morrer, tu vai para o céu. Se você não morrer, quando eu vier, você vai comigo. Simples assim. Por que o povo, hoje, nós estamos na era do conhecimento, da tecnologia. A humanidade nunca teve tanto conhecimento como ela tem hoje. Nós estamos na era do conhecimento. Mas no meio pentecostal, eu falo do nosso meio, o meio pentecostal é o meio mais ignorante da face da terra. É as pessoas que menos conhecem a sua própria fé. É por isso que a gente vê tanta barbaridade no meio pentecostal, porque é um povo que não tem educação bíblica. É um povo que não lê Bíblia. É um povo que não medita na Bíblia. É um povo que parece que tem raiva da Bíblia. E é um povo que diz que tem o Espírito Santo. Eu não sei que Espírito é, só se for do Espírito do diabo. Porque do Espírito Santo não é, irmão. Porque o Espírito Santo, quando está na vida do crente, ele diz, ó, você é filho de Deus, viu? Aí você vai conversar com o pentecostal, e aí, irmão, você tem esse? Não, eu não tenho certeza não. Isso aí quem sabe é Deus. Como é que quem sabe? Se a Bíblia diz que Deus está revelando para mim que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, então eu tenho certeza da minha salvação. Como é que é Deus quem sabe? Veja o tamanho da nossa ignorância. Nós estamos hoje na era do conhecimento. Mas a ignorância é demais. Chega até urticária. Todo fracasso na vida espiritual está diretamente relacionado a esta questão aqui, irmão. Todo crente fracassado espiritualmente é porque ele nunca teve o Espírito de Deus na vida dele. Nunca teve. Irmão, porque quem tem o Espírito de Deus na vida, ele passa o que passar, ele continua só caminhando. Pode continuar andando, pode continuar se arrastando, pode continuar ferido, mas ele continua só ficado, ele não para. Ele vai embora. Com toda dificuldade, com todo problema, ele continua só ficando. Agora, um crente derrotado espiritualmente está ligado a isso aqui. Ou seja, o Espírito não está na vida dele ainda. E tem muito no nosso meio. Tem muito. Não é pouco não. É muito. Eu falei esses dias que a maior quantidade de desviado que nós temos hoje no mundo, né? A maior quantidade de desviados que nós temos no mundo não está fora, está dentro das próprias igrejas. É uma pancada de desviado dentro da própria igreja. É a parábola da dracma perdida. Onde a dracma se perdeu? Fora ou dentro de casa? Dentro. Ela se perdeu dentro. Muito crente perdido dentro de casa. Por quê? Porque o Espírito não está na vida dele ainda. Porque se tivesse, não estaria perdido. Amém, meus irmãos? Ou seja, quem não anda no Espírito anda na carne. Isso é lógico, irmão. É lógico. Um crente que não anda no Espírito, ele anda na carne. Se ele anda na carne, quem é o pai dele? Quem é que está testificando na alma dele? É o diabo. Deus não é. O crente que anda na carne, o Deus dele é o diabo. Porque quem está na carne está em trevas. E quem está em trevas não está vivo, está morto. E se está morto, o pai é o diabo. Amém, meus irmãos? É isso que os pastores das igrejas pentecostais deveriam pregar nas suas igrejas, para quando a gente vai pregar, o povo não fique espantado. Porque é tanta besteira que eles pregam, tanta coisa que eles falam, o povo fica totalmente desnutrido de Bíblia. Aí quando a gente chega para pregar lá, o povo fica olhando para a cara da gente com cara de paisagem. Da onde que está arrancando isso aí? Eu não estou arrancando de lugar nenhum. Está tudo na Bíblia aqui, está tudo escrito aqui na Bíblia. É só ler que está na Bíblia. Não é invenção de ninguém. Está escrito na Bíblia. Amém, meus irmãos? Então o crente que anda na carne
testificar mesmo que ele é filho de Deus. Vai testificar, o diabo vai testificar, tu é meu filho, meu chapa. Quando tu morrer, eu te arrasto para o inferno junto comigo. Porque o fim de quem anda na carne é esse, não tem outro. A não ser que ele deixe o Espírito trabalhar na vida dele. Ou seja, tem sua vida gerenciada por sua alma corrupta. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 7. Mas aí tanto você conhece aquele que faz parte da igreja invisível, quanto você conhece aquele que só faz parte da igreja local. Vamos ler. Abra lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Agora nós vamos ver o filho do diabo que está entre os filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quem achou ler? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o Olha a ordem que Paulo dá. Anda no Espírito, para você não andar no desejo descontrolado. Concupiscência significa desejo descontrolado da sua alma perversa. O que tem uma alma perversa? Continua, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Pronto, irmão, quando você vê um crente guerreando contra a igreja, dividindo, com fofoca, com tanta desgraça, ele está na carne. E ele está fazendo o que Paulo está dizendo aqui, porque a carne cobiça contra quem? Contra o Espírito. Continua. E o espírito contra a carne. Porque o Espírito faz frente à natureza corrupta. Carne aqui não é carne e corpo. Está falando da alma. A nossa alma corrupta, a nossa alma pecadora, a nossa alma podre. Ele está combatendo isso. O Espírito combate esse tipo de coisa. Continua. E impõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, e aí ele vai dizer, ó, como é os filhos do diabo que estão no meio dos filhos de Deus. Leia aí, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Pronto, não está debaixo da sua alma corrupta. Olha o fruto da alma corrupta, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas. Porque as obras da sua alma corrupta lê. As quais são prostituição, impureza, lascívia. Pode continuar. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Aqui. Mas você fala, mas a gente pega muita gente que não está no adultério, que não está na prostituição, que não está na impureza, que não está na lascívia. Porque são pecados que ficam ocultos. O filho do diabo não vai dizer para você que ele pratica isso aqui. São coisas que ficam em oculto. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, fica no oculto. Mas tem uns que manifestam isso aqui, ó. Idolatria. Ele idolatra alguma coisa. Ou ele, ou carro, ou casa, alguma coisa. Feitiçaria. E feitiçaria aqui, irmão, é aquele desgraçado que está no nosso meio. Em vez de lutar junto com a gente para a obra prosperar, essa peste, essa praga do inferno, fica por trás descendo assim. Já falei para vocês, terça-feira aqui eu falei, quinta-feira eu falei aqui, se afaste desse tipo de gente. Eles estão no nosso meio, ele não está lá fora. Essa praga dos infernos está dentro da igreja. Desses nós temos que nos manter afastados. O feiticeiro é aquele que trabalha, que milita contra a obra de Deus. Ele está dentro da obra e ele milita contra a obra de Deus. De todo jeito, de toda natureza. Amém, meus irmãos? Continua. Feitiçaria, o que mais ele faz? Inimizade. Plantador de inimizade. Que mais? Porfias. Porfias, o que é porfias? Brigas, disputas, dissensões, emulações, falatórios.
21. Invejas, homicídios, Homicídios. Homicídios aqui não é necessariamente literal. Que tipo de homicídio é? João vai dizer. Que tipo de homicídio é esse aqui? Deixa eu achar aqui. Abra lá. Olha o tipo de homicídio que Paulo está dizendo aqui, que João esclareceu qual que é. Abra lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 15. Irmão, é por isso que tem que ler a Bíblia. Porque aí os irmãos ficam pensando, imaginando, do homicídio propriamente dito. Que o camarada vai lá e mata. Mas Paulo está na dimensão da igreja. Ele está falando para a igreja. Então, qual é o homicídio que Paulo está falando aqui? Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15. qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Olha aí. Qualquer que odeia o seu irmão, ele é o quê? Homicida. Porque quem tem ódio se afasta de nós. Você já viu alguém que tem ódio ficar perto de você? Se ele ficar perto de você é só para lhe prejudicar, pode ter certeza disso aí. Quem tem ódio de você, se ele ficar perto de você, é porque ele quer ver o seu mal, ele quer lhe prejudicar. É um homicida, segundo aquilo que Paulo disse e segundo aquilo que João está dizendo. Continua a leitura aí, de 1 João 3,15. Permanecente nele a vida eterna. E ele diz, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo. Irmão, um crente que tem ódio na alma, o que tem na alma dele é o inferno inflamando a alma dele, não é Deus. Porque quem tem Cristo, quem tem o Espírito, esse tem a vida eterna. Mas um crente que abriga ódio em relação ao seu irmão, ele tem o inferno inflamando a alma dele. Portanto, Paulo e João vai dizer, desses, cuidado, porque ele é homicida, ele mata. Aquele que tem ódio, ele mata você dentro dele. Porque ele não quer nenhum tipo de relacionamento com você. Ele não quer ver o teu mal, ele não quer ver o teu bem, só quer ver o teu mal. Ele não quer ver o teu sucesso, ele só quer ver o teu fracasso. Esse é aquele que não te odeia. Esse é o fruto daquele que anda na carne, segundo o que nós estamos lendo aqui. Que mais? Bebedices, que mais? Glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, temos que ser regenerados pelo Espírito todo santo dia. Porque se o Espírito sair da tua vida, você vai virar esse Satanás aqui, que Paulo acabou de descrever, esse homicida que nós acabamos de ler aqui. Amém, meus irmãos? Então se enche de Deus, quanto mais ficar cheio de Deus, melhor. A vida da igreja não está nas suas programações e métodos. Mas hoje parece que em muitos lugares, como já não tem mais o Espírito Santo, já foi embora, a vida das igrejas está nas suas programações e nos seus métodos de trabalho. É por isso que a gente vê essa metamorfose direto das igrejas. E a última moda agora é a moda da boate. É preta e luz de cabaré. Por quê? Porque o Espírito foi embora, irmão. Quando o Espírito foi embora, o que prevalece é o quê? É as nossas programações e os nossos métodos. Mas quando o Espírito está dentro da igreja, ele está fundamentado e gerando vida dentro da igreja. Ele sabe que por mais que a programação seja importante, o método seja importante, eles não são o fundamento. O fundamento é o Espírito dentro da igreja. Mas como o Espírito já foi embora, aí vai prevalecer o quê? As programações e os métodos. É por isso que eu não sei qual será a próxima moda que o diabo vai lançar, que essas igrejas vão aderir. Porque o diabo falou, olha, já que eles não vão na boate, eu vou fazer dessa igreja dele um ambiente de cabaré. Vou pintar tudo de preto, vou meter luz de cabaré e pronto, está formada a bagunça.
próxima moda que eles vão abraçar a hora que acabar a moda das igrejas pretas? Qual é a próxima moda? Qual é o próximo método que vão abraçar? Porque a igreja de Cristo ela só tem um método, que é o Espírito Santo gerando vida dentro da sua igreja. Amém, meus irmãos? É por isso que aqui não tem essa pataquada, não tem essa frescurada. Porque eu preservo, busco a Deus para que o Espírito não saia daqui. Porque a hora que ele sair, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer a mesma palhaçada desse povo. Mas sim a habitação do Espírito da igreja, gerando vida espiritual para a igreja, Atos 1:8. Então, primeiro ponto aí que nós vimos, a natureza da igreja na sua dimensão convencional, fundada na palavra. Que mais? Habitada pelo Espírito. E terceiro, que faz parte da igreja, quem faz parte da igreja que anda no Espírito. Segundo ponto, avança. Natureza da igreja na sua dimensão local e universal. Primeiro ponto, local, isso fala do seu aspecto físico. Ela está em determinado lugar, em determinado bairro. Na época estava localizada em casas. Ela está em diferentes locais. Pedro, quando vai escrever, escreve para a igreja que está dispersa em vários locais. Isso é a dimensão local da igreja. Ela está espalhada em vários lugares. Ela está espalhada em vários países, em vários estados, em vários municípios. Isso é o seu aspecto local. A particularidade das igrejas locais. Segundo ponto, a particularidade das igrejas locais. Ou seja, cada igreja tinha sua particularidade. Irmão, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela não precisa ser igual a outra igreja. Ela tem sua particularidade. Cada igreja tem o seu estilo. Mas ela deve preservar somente a palavra como fundamento. Mas ela tem as suas diferenças umas da outra. Amém, meus irmãos? Tinham seus problemas específicos. Você pega lá as epístolas, cada igreja tinha um problema diferente. Nenhuma igreja que Paulo fundou, e os problemas que foram decorrentes disso, depois da fundação começou a surgir problemas, era um diferente do outro. Porque cada igreja tem uma situação diferente uma da outra. Isso no seu aspecto local é desse jeito aí. Ela tem suas particularidades bem definidas, e ela tem os seus problemas bem definidos, que Deus trabalha em cima dessas situações. Amém, meus irmãos? Mesmo sob a supervisão dos apóstolos, elas eram autônomas, possuindo sua própria dinâmica. Mesmo os apóstolos supervisionando, elas tinham sua vida autônoma, a sua forma de gerir, a sua forma de conduzir. Irmão, a coisa hoje está tão feia, que as igrejas grandes hoje, elas estão contratando empresas para gerenciar a vida da igreja. Quando é que uma igreja precisa de uma empresa administrativa para administrar a sua vida? Veja a carência da igreja. Romanos capítulo 12, entre os dons, Deus diz que Ele coloca administradores para administrar a vida, tanto a vida espiritual quanto a vida financeira da igreja. Deus dá homens, mas a carência está tão grande que agora estão contratando empresas para administrar a vida da igreja. Olha o ponto que nós estamos chegando hoje. Então, natureza na sua dimensão local e universal. Avança. No seu aspecto universal e invisível. Aqui não estamos falando da igreja no seu aspecto físico, ou no seu aspecto local, mas no seu aspecto espiritual. A igreja invisível é composta de todos os salvos que estão espalhados no mundo. E só sabe quem faz parte desta igreja invisível, Deus e o próprio indivíduo. E quem olha para ele também sabe que ele faz parte desta igreja invisível. Amém, meus irmãos? Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 23. Esta é formada só
e a Deus o juiz de todos e o Espírito do justo aperfeiçoados. Então, só quem faz parte da igreja invisível é os salvos. Quem são os salvos? Aquele que nós lemos em Romanos 8,16, que o Espírito está testificando que nós somos filhos de Deus. Portanto, o crente da luz divina, que não tem certeza da salvação, se converta rápido. Porque se o Espírito está em você, você sabe, eu sou salvo e faço parte da igreja universal, da igreja invisível. Amém, meus irmãos? Aqui nós estamos falando de denominação, mas sim da igreja do Deus vivo. Que Jesus disse lá em Mateus 16, 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É por isso que a luz divina continua sua marcha. Porque o fundamento dela não sou eu, o fundamento dela é Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, ela continua sua pecado. Muita gente vem, muita gente vai, nós continuamos aqui. A nossa caminhada continua firme e forte para a glória do nome de Jesus. Amém? Nem todos que estão em nosso meio fazem parte da igreja, mas fazem parte da sinagoga de Satanás. Vamos ler capítulo 3, versículo 8 de Apocalipse. Abre lá. Apocalipse 3:8. A igreja do Deus vivo, a igreja invisível, faz parte da igreja dele. Mas no nosso meio tem muita gente que faz parte da sinagoga de Satanás. Leia. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Ele conhece as obras de cada um de nós, tanto dos salvos, quanto daqueles que só estão no nosso meio, feito parasita, feito um câncer, feito uma doença dos infernos. Ele conhece também. Mas Ele sabe que dentro dessa igreja tem a igreja do Deus vivo, a igreja invisível. Amém, meus irmãos? A marca da igreja verdadeira é sua fidelidade à palavra e a Cristo e ao seu serviço a Ele. Você como igreja viva, a sua marca é essa, da fidelidade a Deus e a sua palavra e serviço a Ele. Isso é um crente verdadeiro. O crente verdadeiro é aquele que é fiel a Deus, é aquele que é fiel a Cristo e aquele que é fiel ao serviço que ele foi designado para fazer. Ele faz. E ele não precisa ninguém ficar mandando ele fazer. Ele vai lá e faz. Por quê? Porque ele é fiel a Deus e somente a Deus. E o crente salvo sabe que tudo que ele faz, por menor que seja, a recompensa, ela sempre virá da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Nada do que nós fizermos para Deus fica sem a devida paga. Ele é tão misericordioso que Ele dá porque Ele quer, porque Ele não é obrigado. Mas Ele é tão misericordioso que aquilo que você faz com fidelidade, Ele dá a devida paga em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, você é a igreja do Deus vivo, você é fiel a Ele, a sua palavra e ao serviço que Ele confiou para você fazer. Então, essa é a natureza da igreja na sua dimensão local e na sua dimensão universal. Amém? Então a gente viu lá, local e invisível, particularidades da igreja, a universal e invisível. Vamos aí para o terceiro ponto, a igreja na sua dimensão comunitária. Então, a igreja na sua dimensão comunitária é uma igreja una. Por mais que são vários membros, vários mundos, mas ela está unida em Cristo Jesus. A igreja, vamos abrir esse texto aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Nós já vamos ler de novo. 1 Coríntios 12, 12. A igreja de Deus vivo é indivisível, não há rupturas nela. Por isso que Paulo usa o corpo como uma metáfora para a igreja. A igreja na sua dimensão
por isso que Paulo pegou o corpo como exemplo, para ensinar a natureza da igreja para nós. Porque nós somos muitos membros, mas esses muitos membros estão em tal unidade e em tal harmonia que existe um só corpo. Você já parou para pensar no seu corpo, irmão? Você já parou para pensar nos seus órgãos internos? Eu, quando adquiri diabetes, irmão, eu fiquei muito preocupado, não com os meus órgãos exteriores, mas com os meus órgãos internos. Porque eu sei que se um parar de funcionar, vai prejudicar todos os outros órgãos internos. E, consequência, os externos também. Então, é por isso que eu me preocupo hoje com que meu corpo trabalhe de maneira una e harmoniosamente. Tanto os órgãos internos quanto os internos trabalham de maneira una e harmoniosamente. É assim que a igreja deve ser. Ela deve trabalhar de maneira una e harmoniosamente. Não dá para destoar o ritmo, irmãos. O ritmo tem que ser um só. Porque se destoar, não vai haver unidade e não vai haver harmonia nesse grupo. Amém, meus irmãos? Então veja quanta lição preciosa nós estamos aprendendo hoje sobre a natureza da igreja e ela como o corpo de Cristo. Um reino dividido não prospera. Está lá em Mateus 12, 25. Há divisões na sinagoga de Satanás, porque esta é guiada por demônios. Um reino dividido não prospera. Mas na sinagoga de Satanás, isso é comum, isso é normal. Portanto que tem igreja que acaba virando sinagoga de Satanás, com tanta divisão, tanta briga, tanta porfia que tem, em vez de ser igreja de Deus vivo, vira sinagoga de Satanás. Portanto, a igreja do Deus vivo luta contra, primeiro, o exclusivismo. Ninguém aqui é exclusivo. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Ninguém aqui é menor do que ninguém. Se Deus manifesta o dom em você, é porque Ele achou misericórdia de manifestar. Mas isso não faz nenhum de nós maior do que o outro. Então a igreja tem que combater isso, porque ela é um corpo. E o corpo trabalha de maneira una e harmoniosamente. Segundo, partidarismo. A igreja não é lugar de ter partidarismo. Quer ter partidarismo, vai se criar um partido político. Aqui não é isso. Aqui é o corpo. O corpo tem que estar uno e funcionando de maneira harmoniosa. Não pode ter partidarismo. Eu sou daquele grupo. Eu sou daquele. Não tem isso. Não pode ter. Ou não deveria ter partidarismo. E todo tipo de carnalidade. Então é contra isso que a igreja tem que combater. Contra a exclusividade, contra o partidarismo e contra a carnalidade. Para preservar a unidade do corpo de Cristo. Vamos ler. Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios capítulo 4 e verso de número 3. Quem achou pode ler. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmão, quem é que faz o vínculo da paz entre uma igreja? Quem é que amarra todo mundo junto no vínculo da paz? Quem é? Acabamos de ler. O Espírito Santo. Não é o que está dito aí? Lê de novo. Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem traz unidade à igreja é o Espírito. E Ele nos faz estar ligados pelo vínculo da paz. Quando uma igreja perde a paz, automaticamente ela perde a unidade, aí o diabo samba dentro da igreja. Mas quando a igreja está cheia do Espírito, ele não tem lugar, não tem espaço para ele atuar, porque o Espírito nos faz unir no vínculo da paz. Amém, meus irmãos? Não se encha do Espírito. Avança. Segundo ponto. A unidade na igreja. O que gera unidade em nós, quanto à operação do Espírito que é citado por Paulo. Vamos ler capítulo 2 de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 2. O que gera unidade em nós, quanto à operação
citado por Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Diz aí para mim o que é. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que gera unidade em nós quando há a operação do Espírito citado por Paulo? Ou seja, a unidade. Ele diz aqui: completai o meu gozo para que sintais, nós sentimos o mesmo. Tendo o mesmo, nós temos o mesmo amor. O mesmo ânimo. Nosso ânimo para servir é o mesmo. Sentindo a mesma coisa. Ou seja, o Espírito é aquele que gera unidade, ele gera amor, ele gera ânimo para que nós sirvamos ao Senhor em nome de Jesus. A igreja é composta de vários mundos, mas em Cristo ele opera no meio dessa diversidade, trazendo unidade para o corpo de Cristo. Está lá no Evangelho de João. São vários membros, cada um com uma função, mas a cabeça, ela faz todos esses membros serem um e trabalhar em benefício do corpo. Por isso que Paulo diz que a cabeça da igreja é Cristo, porque quem controla o corpo é a cabeça, não é o membro. O comando do membro está na nossa cabeça, na nossa mente. Por isso ele é o cabeça da igreja. Os teólogos chamam de unidade de essência. Unidade não é mesmo que uniformidade. Eu expliquei isso aqui. Avança. Ponto 3. Faltou o ponto 3 aí, não faltou? Cadê? Ah, está aqui. Diversidade. Não, já li. Vamos embora. Conclusão. Então, o que nós aprendemos sobre a igreja verdadeira? Ela tem suas características essenciais. Qual é? Confessional. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Segundo, ela tem sua dimensão local e sua dimensão universal. Terceiro, ela é uma igreja comunitária. A sua natureza está estabelecida em seu apego à palavra de Deus, habitada pelo Espírito Santo, que gera vida espiritual e serviço na igreja. Isso é a natureza da igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Portanto, continue sendo igreja e continue participando da vida da igreja, dos cultos da igreja, regularmente. Porque o membro, quando ele se afasta do corpo, a tendência é morte, e morte espiritual. E se não abrir o olho, morte eterna. Amém, meus irmãos? Fique de pé.